Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre ordenação de vetores. Bom, qual é a ideia da ordenação de vetores ou de arrays de uma dimensão? É possível ordenar os valores que estão armazenados dentro de um vetor, tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Qual a importância disso? Bom, algoritmos mais complexos, como por exemplo alguns algoritmos de busca de valores, precisam que os vetores estejam ordenados, entre outros tipos de algoritmos que só funcionam ou funcionam melhor com um array com seus dados em ordem crescente ou decrescente. Por isso a importância de você conhecer algoritmos para ordenar os arrays. Existem vários métodos para a ordenação de arrays, e um dos mais simples chama-se selection sort, que é o que a gente vai trabalhar nessa aula aqui. Eu vou usar um vetorzinho de 3 posições, bem pequeno, para fazer as demonstrações, porque se eu fizer com um maior, pode demorar demais. Além do selection sort, existem outros métodos de ordenação de vetores também, como esses que você está vendo na tela: bubble sort, cocktail shake sort, heap sort, insertion sort, merge sort ou quick sort. A palavra sort significa ordenar em inglês. E essas técnicas elas têm várias diferenças entre si, principalmente no tangente à performance. E o algoritmo que eu vou trabalhar aqui não é exatamente um dos mais performáticos, mas é um dos mais simples para a gente que está começando a estudar algoritmos e estruturas de dados em lógica de programação. Então, como é que funciona a ordenação de um array, ou de um vetor, de uma dimensão? A gente vai precisar de uma variável auxiliar, e na verdade a gente vai precisar daquele algoritmo de troca de valores de variáveis que vimos na aula passada, que utiliza a variável auxiliar para fazer a troca dos valores que estão em duas variáveis. Então vamos supor um array com 3 posições, como você está vendo aqui, posição 0, posição 1 e posição 2. Esse array está vazio por enquanto. E a variável auxiliar que também está vazia. Eu vou preencher esse array, coloquei 3 valores, um valor em cada posição desse meu array, desse meu vetor. 5, 3 e 1 são os valores. Nesta ordem eles foram inseridos. Eu quero ordenar esse vetor em ordem crescente de valores, portanto o vetor está totalmente desordenado. Como é que eu faço? Como é que eu aplico esse algoritmo de ordenação selection sort? O primeiro passo é a gente comparar as duas primeiras posições do nosso vetor. Então, a gente compara os valores que estão nessas duas posições, e se a segunda posição tiver um valor menor do que a da primeira, a gente faz a troca dos valores de uma posição para outra usando a variável auxiliar. Nesse caso, a posição 0 tem o número 5, a posição 1 tem o número 3. Portanto, a segunda posição tem um valor menor do que a primeira. Então, a gente joga esse valor na variável auxiliar, transfere o valor ou copia o valor da posição 0 para a posição 1 e copia o valor da variável auxiliar para a posição 0. Trocamos de lugar. Na sequência, a gente compara ainda a posição 0 com a próxima posição. Então a ideia é essa: eu vou comparar a posição 0 com a posição seguinte e troco os valores se a posição seguinte tiver um valor maior do que a da posição atual. Se não tiver um valor maior, a gente mantém os valores nos locais onde eles estão. E aí, ainda nessa primeira posição 0, eu comparo o valor com o da próxima posição. E é a mesma coisa. Se o valor da próxima posição for menor, a gente faz a troca, senão mantém os valores nos locais respectivos. E aí você vai fazendo isso sucessivamente até a última posição do vetor. No caso aqui, comparando o valor da posição 0 com o da posição 2, nós temos que o valor da posição 2, que é o número 1, é menor do que 3. Portanto, a gente copia o número 1, esse valor 1, para a variável auxiliar, aplicando a rotina de troca de valores. Colocamos o valor 3, que está na posição 0, lá na posição 2, e copiamos o valor da variável auxiliar para a posição 0. Efetuamos a troca. A gente faz isso sucessivamente até o final do nosso vetor. No caso, chegamos ao final do vetor. O que a gente faz agora? Agora a gente passa para a próxima posição. Então, a gente já fez a comparação da posição 0 com todas as demais posições e fizemos a troca quando necessário. Agora a gente vai para a posição 1, a próxima posição, e faz a mesma coisa. A gente compara a posição 1 com a próxima posição. Se o valor da próxima posição for menor, efetuamos a troca. Caso contrário, os valores ficam onde estão. No caso, o 3 é menor que 5. Então, a gente copia o 3 para a variável auxiliar e efetuamos a troca dos valores. E assim sucessivamente até o final do vetor. Se eu tivesse mais posições nesse vetor, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Eu passo para a posição 2, comparo com a posição 3, depois com a posição 4, depois com a posição 5, até o final do vetor. Eu vou fazendo isso até chegar na última, ou melhor, na penúltima posição do vetor,
a qual eu comparo com a última e troco se for necessário. E aí, neste momento, o array estará totalmente ordenado, que é o caso agora, array totalmente ordenado. Usamos aqui o algoritmo Selection Sort, que tem uma performance que não é exatamente das melhores, mas é um algoritmo de implementação simples. Ele não usa um vetor auxiliar para a ordenação, como outros tipos de algoritmos usam, somente uma variável auxiliar, ocupa menos memória por conta disso, e ele é rápido quando você ordena vetores pequenos. Se o vetor for muito grande, a performance fica bastante degradada. Então ele é bastante lento para vetores de tamanho grande. O número total de comparações que são feitas para fazer essas trocas é de n² menos n sobre 2, independentemente do vetor estar ordenado ou não. Ou seja, se ele já está ordenado ou se não está ordenado n, se você aplica esse algoritmo, n² menos n sobre 2 é o número de comparações. N é o número de elementos do vetor. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 elementos do vetor, 3² menos 3 sobre 2 é 9 menos 3 dividido por 2. 9 menos 3 dá 6, dividido por 2, 3. Número total de comparações, que é exatamente o número de comparações que fizemos nesse exemplo anterior. Você pode voltar ao vídeo e contar o número de comparações de números que foram feitas. Foram feitas 3 comparações no total. Bom, vamos codificar isso aqui agora, que é o que interessa mais para a gente no momento. Vamos aprender a codificar o Selection Sort. Vamos lá para o Portugal Studio. Estou aqui no Portugal Studio. Eu já tenho um pedacinho do algoritmo criado para acelerar um pouquinho o processo. E aqui eu criei algumas variáveis, 3 contadores, cont A e cont B, e uma variável auxiliar. E já deixei criado o vetor de 3 posições, que eu chamei de vet. E já criei um laço para preencher o array com números, que eu mesmo vou digitar. Então escreva, digite o número vai ser lido e colocado nas posições, nas 3 posições desse vetor. Então se eu executo aqui o meu código, ele vai pedir para eu digitar 3 números e o vetor está preenchido. A gente pode até colocar o vetor aqui na área de inspeção de variáveis, executar de novo e ver os valores sendo colocados lá dentro. Veja que estão fora de ordem porque eu inseri os valores fora de ordem. E agora a ideia é criar o algoritmo que ordena esses valores para a gente. Então vamos lá. Eu vou pular uma linha aqui depois desse laço para. E aí a gente vai fazer a ordenação do array. Como é que ela é feita? A gente vai usar um outro laço para. Para isso eu vou usar o meu contador A. Esse contador A ele começa em 0, ele vai até 2, então menor ou igual a 2, por quê? 0, 1, 2, são as 3 posições que eu tenho no vetor. E ele vai ser incrementado de 1 em 1. Beleza. Dentro dele eu vou fazer o quê? Eu vou criar um outro laço para, então para, que vai usar o outro contador, o contador B. Esse contador B, ele não vai começar em 0, ele vai começar sempre na próxima posição depois da posição de cont A. Então é sempre igual a cont A mais 1. Por que cont A mais 1? Cont A vai controlar o valor que a gente está comparando com os demais. E cont B vai controlar os demais valores que estão sendo comparados com o valor base. Então se a gente está comparando o primeiro valor do vetor com os demais, o primeiro valor está na posição 0. E o valor que vai ser comparado com ele, o próximo valor é 0 mais 1. Portanto, cont A mais 1. Quando cont A for igual a 1, cont B vai ser cont A mais 1 igual a 2. E assim sucessivamente. Então, a gente sempre começa a comparação comparando o valor com o próximo. E depois com o próximo, e depois com o próximo. Por isso, a gente faz essa soma mais 1 aqui. E aí, ele vai rodar até o final do vetor do mesmo jeito. Ou seja, cont B menor ou igual a 2. Com um incremento de 1 em 1 também. Beleza? Então, tá aí. E o que a gente vai fazer então nessa comparação? Se os valores que estão sendo comparados, no caso, se o valor base for maior do que os valores comparados, a gente faz a troca, porque a gente quer os valores menores no início do vetor, não no final. A gente quer fazer uma classificação crescente. Então, se o vetor na posição cont A, que é a primeira posição, tiver um valor maior do que o vetor, o mesmo vetor na posição cont B, então o que vai acontecer? A gente vai aplicar o algoritmo de troca de posições. Então, aux recebe o que está no vetor na posição cont B, e aí o vetor na posição cont B recebe o que está no vetor na posição cont A, ou seja, estou transferindo o valor maior para essa posição posterior.
E o vetor na posição cont A recebe o valor menor, que é o valor que estava em cont B, e que agora está na variável auxiliar. Só isso. Está feita a troca. Então, sempre que o valor posterior for menor do que o valor anterior, a gente faz a troca. Caso contrário, a gente mantém como está. Tranquilo? E aí, depois de feita a ordenação, a gente vai simplesmente exibir na tela os resultados. Então, eu uso um laço para, vou usar aquela minha variável cont do início, que vai de 0 até 2. Então, cont menor ou igual a 2. Cont mais. E aí eu mando escrever na tela o valor do vetor na posição cont. Vamos colocar esses valores aí um do lado do outro, por exemplo. Então, eu concateno com um espaço. Só isso. Então, vamos rodar o programinha para ver o que acontece. Erro, a expressão não foi finalizada corretamente. Ah, sim, claro. Eu esqueci de colocar um parêntese fechando aqui em cima. Beleza. Rodando de novo. Agora sim. Então, eu vou colocar 3 números fora de ordem. 6, 4 e 8, por exemplo. Enter. Os números aparecem na ordem crescente. 4, 6 e 8. O vetor está ordenado. E agora, para escalar isso aqui para um vetor de qualquer tamanho, basta você alterar aqui em cima o tamanho do vetor e alterar os valores que estão aqui nos contadores, dentro dos laços para. Onde é 2 aqui, basta você colocar aí o número da última posição do vetor, que é sempre o tamanho do vetor menos 1. Então, se fosse um vetor, por exemplo, de 5 posições, a última posição aqui vai ser a posição 4. Então, eu coloco 4, 4, 4. Aí a gente vai criar um vetor de 4 posições, de 5 posições no caso, que eu vou executar agora. Digitar 5 números. 6, 2, 5, 3, 8, totalmente fora de ordem, mas eles são ordenados. Olha só, 2, 3, 5, 6 e 8. E se a gente tiver números repetidos? Vamos testar. Então, 6, 4, 2, 2 e 1. Olha só, ele ordena direitinho mesmo que haja números repetidos. Porque quando o número é repetido, ele simplesmente mantém os números na posição onde eles estão, em vez de fazer a troca. Então tá aí, algoritmo de ordenação de vetores Selection Sort. Em alguns vídeos extras vamos estudar também outros tipos de algoritmos para ordenação de vetores, como o Bubble Sort, por exemplo, ou o Quick Sort. E na próxima aula da nossa sequência principal, vamos iniciar o estudo da pesquisa de dados em vetores, usando algoritmos específicos também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!